Até hoje, eu vi poucas pessoas falando sobre esse assunto. E, cara, na minha opinião, é um dos assuntos que, tipo assim, quem tá buscando evolução, seja espiritual, financeira, familiar, em todos os pontos da vida, precisa fazer isso primeiramente, antes de tudo, de qualquer coisa. Antes de se libertar de vício, antes de se libertar de pessoas tóxicas, antes de fazer qualquer coisa, antes de tentar manifestar alguma coisa, porque você já nasce manifestando, sabendo manifestar, só que você reaprende isso com o tempo. Então, cara, tipo assim, isso leva a tudo, cara. Tipo assim, tudo que você precisa saber, você já sabe. Entenda isso. Tudo que você precisa saber fazer para evoluir de alguma forma, você já sabe fazer isso. A única diferença entre tudo e o que separa você, a ponte que separa você do cara que você é hoje pro cara que você busca ser daqui 5 anos, 10 anos, é uma coisa. Uma coisa. Ah, bom, antes de eu te comentar sobre isso, eu quero que tu veja realmente esse vídeo como uma aula prática mesmo, cara. Fecha os teus olhos, se imagina andando aqui do meu lado e usa isso como conselho, certo? E, cara, né, desde já eu agradeço a tua visualização. Então, curte o vídeo, se inscreve e se precisar aí, dá uma olhada nos outros vídeos dentro do canal que vão te ajudar bastante. Mas antes, assista esse aqui até o final, que isso aqui, cara, é um conteúdo de ouro que ninguém fala sobre isso. E, cara, eu tô enrolando um pouquinho, mas é importante porque, querendo ou não, isso filtra as pessoas, certo? Isso filtra as pessoas que realmente precisam receber isso. Então, cara, se tu chegou até aqui, entenda que isso é pra você, tá? E por que a gente fala tanto da cura, mano? Por que a gente fala tanto de você primeiro tentar se curar? Tentar não, você primeiro se curar para depois fazer o resto das coisas. Para depois tentar manifestar, para depois tentar ir atrás de dinheiro, enfim, depois ir atrás de relacionamento. Por que a gente fala isso, mano? Porque, cara, vamos lá. Você é um ser, você é um ser espiritual, certo? Dentro de você tem uma mente, tem um ser pensante que está em constante trabalho, beleza? E essa mente, por muitas vezes, ela é racional. E, cara, se eu te falar que isso é o que mais quebra as pessoas. Claro, né? É bom, às vezes, tu ser um pouco racional, porque você acaba pensando mais em, por exemplo, uma compra impulsiva ou alguma coisa. Só que eu digo no lado espiritual, parceiro. Tipo assim, imagina o quanto de coisas o tanto de oportunidades você já perdeu ou deixou de fazer, coisas que seriam boas pra tua vida, por pensar demais. Por ficar ali pensando, cara, e se eu fizer isso vai dar problema? Pô, e se eu fizer isso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo disso. Pô, sei lá, uh, tô confuso, cara. Eu não vou ir atrás disso porque é uma coisa que vai me deixar desconfortável lá na frente. A tua mente, ela tá totalmente conectada com o teu ser racional, com os pensamentos racionais. Por quê, quando, o que, sobre onde, entendeu? E é isso que eu quero, a primeira coisa que eu quero que tu entenda é isso. Porque dentro dos teus pensamentos vão ter sempre uma opção de você estacionar esses pensamentos e você deixar eles passar, como se fosse realmente uma rodovia e os pensamentos são carros. Essa analogia é muito boa, cara, sinceramente. Eu adoro ela. E, bom, tem vídeos que eu explico bem sobre essa analogia, mas eu vou te dar um resuminho. Cara, imagina que em cima de você, aqui, ó, lá em cima, uns 1,5 metros para cima, tem uma parede de concreto. E essa parede, ela é muito grossa, cara. Ela é muito grossa, tipo assim, tu não tem nem noção. E a única coisa que consegue acessar o outro lado dessa parede é o teu superior. E entre essa parede e a tua cabeça, ou seja, os teus sentimentos que estão aqui embaixo, tem uma rodovia. E nessa rodovia passam carros. Os carros são pensamentos. E você, como ser racional, é um guarda de trânsito. Então, se um pensamento passa e você aborda ele,
automaticamente ele vai estacionar para baixo e vai descer pro teu sentimento. E isso não vai ser bom se o pensamento for negativo. Se o pensamento for positivo é outra história. Só que quando a gente fala em se curar, mano, tipo assim, não é só sobre saber filtrar os pensamentos que chegam sobre você, os pensamentos que passam na tua cabeça. E sim, realmente, tu ir a fundo no teu subconsciente, sobre as tuas crenças, os teus ciclos que você tem hoje, tudo que você busca, tudo que você almeja, ele tá totalmente conectado com o que você passou na tua vida. Seja na tua infância, no teu eu adolescente, no teu eu criança, no teu eu adulto, às vezes. Então tu entende que tudo que você passa são ciclos. Primeiramente, entenda isso. Se você não tem algum ciclo na tua vida, é porque de alguma forma você tá começando a se curar. Entendeu? Nossa senhora, cara, tem que parar de caminhar nesse horário. Resumindo, parceiro, você vai primeiro olhar para o teu passado. E aí a gente já chega na parte do tempo também. Você vai buscar tudo que aconteceu na tua vida que te traumatizou. Tudo, tudo. E aí hoje à noite você vai entrar em uma meditação, pode ser guiado ou de alguma forma, ou até mesmo uma oração em si. Eu vou sentar lá porque tem um caminhão vindo. E você vai começar nessa meditação literalmente colocando nos teus pensamentos tudo que te deixa mal, cara. Tudo que quanto é crença que tu teve, trauma, não sei pelo que tu passou, mas cara, tudo que for cabuloso na tua vida, tu vai chegar nesse momento e vai puxar pra tua mente. Então assim, você vai fazer isso, vai meditar, vai orar e vai de certa forma se imaginar em uma situação em que você não tem mais esses ciclos. Você não tem mais esse tipo de problema. Vou sentar aqui um pouquinho que eu tô cansado. Por isso que 4 km não é pra qualquer um. Então assim, mano, se você fizer isso, o que, que vai acontecer na tua frequência? Você vai começar a entender que nem sempre tudo que tu passa uh, é culpa tua, certo? Tipo assim, vamos pensar em uma situação aqui. Você tá num relacionamento, certo? Você é um cara que tá buscando que esse relacionamento dê certo. Opa, deixa eu virar aqui. Você é um cara que você tá buscando que esse relacionamento dê certo. Você é um cara que tá ali lutando por isso todo dia, o dia inteiro. Só que no fim, você não percebe que isso de certa forma tá te atrapalhando, certo? Essa coisa de você, cara, ficar ali buscando, 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 e aí quando vê, o universo ele te dá um problema na tua vida. Que é literalmente esse relacionamento sai da tua vida, de uma hora pra outra. Tipo assim, a coisa que tu mais almejava. E aí tu vai começar a entender, cara, que o universo ele é o contrário, certo? Se você tá buscando um relacionamento, é porque você não procura isso. Não precisa disso, entendeu? Então, quanto mais você correr atrás de alguma coisa, de dinheiro, de relacionamento, de mulher, cara, mais isso vai correr de ti. Entenda isso de uma vez por todas, tá? E isso aí eu te falo, mano, porque, tipo assim, eu fui um cara que tive bastante problema com isso. Eu fui um cara que, sem me curar, eu tentei ir atrás de relacionamentos, ir atrás de dinheiro, ir atrás das coisas carnais, que realmente, no fundo, a gente sempre busca isso de alguma forma. Só que isso só mudou quando eu comecei a entrar no caso, entrar não, tipo assim, em ficar em si, de certa forma, assim, buscar as coisas acima disso, certo? E aí foi quando eu encontrei minha cura. Eu era um cara que eu tinha muito problema de ciclo de relacionamento, ciclo financeiro. Eu era um cara que estava sempre patinando. Eu era um cara que meus relacionamentos eram sempre os mesmos, tá? De certa forma,
depois do meu primeiro relacionamento, no caso que eu tive, os outros foram basicamente pessoas iguais. Só que eu comecei a reparar que isso, cara, não era culpa das pessoas que estavam ao meu redor, das pessoas que eu estava me relacionando, e sim de mim mesmo. Quando teve um momento em que eu busquei, em vez disso, em vez de buscar relacionamento, buscar, pô, terminei o relacionamento, vou lá buscar outro relacionamento, eu busquei me curar, certo? Eu busquei deixar isso de lado e ficar sozinho. De certa forma, isso me ajudou a entender que, tipo assim, o problema não era as outras pessoas, o problema era que eu buscava as pessoas parecidas. Porque para isso, para mim, isso era um relacionamento, entendeu? E aí o que acontecia? Eu tava sempre num ambiente tóxico, de briga, de problema, de, de guerra espiritual, entendeu? Eu tava sempre nesse momento. Porque querendo ou não, eu buscava isso, de certa forma, indiretamente e subconscientemente. Então, cara, eu quero que tu entenda que a primeira coisa que você tem que fazer é realmente olhar para o teu passado e buscar isso de uma forma em que você vincule o que você está fazendo hoje e o que está vinculado a isso, entendeu? Assim, o que que tu está fazendo hoje que você percebe que é um ciclo, que você sabe que é uma coisa que não faz bem para ti, só que ao mesmo tempo ah, você tá nisso e você não percebe, entendeu? É basicamente isso. Cara, é meio complicado para mim te explicar, porque eu tô vivenciando isso, então eu tô aprendendo com isso. E é uma coisa que, tipo assim, eu quero que tu entenda, cara, que vão ser às vezes anos pra tu se curar. Não é do dia pra noite. Tipo assim, muita gente fala que, porque eu vou manifestar e de uma semana pra outra eu vou ficar rico, ou de uma semana pra outra eu vou achar alguém que eu quero. Cara, entenda que o teu superior, ele não vai te dar as coisas se você não estiver pronto pra isso. Ele não vai te dar um relacionamento se você não estiver curado. Ele não vai te dar dinheiro se você não souber mexer com o dinheiro, entendeu? Isso, cara, tu aprende com o tempo. Tu aprende a fazer isso com o tempo dele, inclusive. Porque é uma coisa que, tipo assim, você precisa estar em constante busca e evolução para isso. Entenda, cara, a cura, ela envolve tempo e ela envolve você estar tá disposto a fazer isso. Você está disposto a sair do conforto e buscar a cura em si. E buscar, cara, ser uma pessoa melhor, buscar ser um cara que sabe ficar sozinho, buscar ser um cara que sabe cuidar do teu próprio dinheiro, ir atrás de conhecimento, livros, mano, tem muito conhecimento sobre isso. O que eu tô te falando aqui é literalmente 1%, meio por cento de tudo, todo esse universo que você tá prestes a entrar. É isso que eu quero que tu entenda. Enfim, cara, eu te falo isso porque realmente eu fui um cara que eu fiquei por muito tempo buscando os prazeres da vida, a carne, as coisas supérfluas que a gente chama, que é o momentâneo, né? Tipo assim, as coisas que você busca a curto prazo. E eu não era um cara que pensava muito a longo prazo. Tanto é que essa ideia do que vai me agregar nos próximos 5 anos, se isso vai me agregar ou não, foi uma coisa que eu aprendi durante esse tempo, certo? Esse tempo de cura que eu tive. E como um cara que, cara, eu, tipo assim, um cara que tá se curando, um cara que tá evoluindo, eu quero que te explicar, parceiro, que, tipo assim, é uma coisa que você precisa dar tempo ao tempo. Você precisa, de certa forma, colocar isso pro teu universo e falar, não, mano, eu quero ser assim, eu quero ser assim, 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 mas antes disso acontecer, eu preciso, de certa forma, resolver o meu interior, certo? Isso está totalmente ligado a tudo que você faz hoje, tudo que você busca, tudo que você almeja de certa forma, está interligado ao teu eu criança, teu eu adulto, teu eu adolescente, a cura que você está tendo durante o tempo. Então, cara, eu quero que você pegue esse vídeo e realmente use isso para, de certa forma, você buscar essa cura, certo? Você buscar isso de uma forma em que você saiba que não vai ser logo que isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo, algum dia isso vai acontecer. Pense mais a longo prazo, certo? Enfim, mano, esse foi o vídeo. Eu espero, de certa forma, ter te ajudado. Espero que esse vídeo realmente tenha agregado na tua vida. E comenta aí, cara. Comenta aí o que é a tua cura, o que tu tá passando hoje.
querendo ou não, aqui é um canal que a gente se ajuda bastante, de certa forma. Eu tô sempre aqui para responder no comentário quando tem. Uh, e as pessoas que vão vir próximas também, eu espero que sejam assim, certo? Que, cara, se tem alguém ali sofrendo por alguma coisa ou passando por alguma coisa ruim, você ir lá e ajudar essa pessoa. E, beleza, às vezes tu vai gastar 2 minutos ali digitando alguma coisa, mas são palavras que às vezes podem até, talvez, cara, levando para um lado bem pesado, mas às vezes esses 1 minutinho aí que tu gastou são palavras que podem evitar até mesmo um suicídio, certo? Até alguma coisa tão catastrófica assim para alguém se fazer. Então, enfim, cara, é uma coisa que eu te falo. Assim, a gente tá aí para ajudar, a gente tá aí em constante evolução. Não é à toa que eu tô gravando esse tipo de vídeo, porque é assim que eu consigo organizar minha mente. Então, cara, se tu ficou até aqui, entenda, esse vídeo realmente foi para você. E, cara, se inscreve, curte, se puder, comenta, que eu sei que, querendo ou não, eu sempre vou conseguir alguma forma de te ajudar, certo? Então, acessa aí o canal, dá uma olhada, tem bastante vídeo que vai te ajudar de certa forma. E, enfim, é isso. Tamo junto.